Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do GeoWebcast. Dessa vez, edição número 8. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui um dos grandes jornalistas da história da cidade de Guarulhos, Valdir Carleto. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e um prazer estar aqui contigo. Carleto, eu acho que antes da gente começar a comentar sobre a sua trajetória dentro do jornalismo, que é muito bonita, aliás, eu quero começar falando do jornalismo. Porque nós estamos aqui em duas escolas muito diferentes, né? Eu tenho uma formação que é daquele jornalismo mais voltado para o web jornalismo, mais marqueteiro também, e você vem de uma escola que é muito tradicional, né? Onde ainda tinha o jornal impresso, em alta, né? Tinha uma forma de fazer jornalismo muito diferente do que é hoje. Eu queria que você comentasse um pouco de como que você enxerga essa dinâmica do jornalismo atual, como que você mescla isso com o antigo também. Então, interessante uma coisa, o meu jornalismo de base é o jornalismo de bairro, né? Eu fui aluno de catecismo de um rapaz cego no bairro do Sapopemba, e ele fundou lá uma sociedade de amigos de bairro. Aí promovia lá uma gincana, uma coisa tal, e pouca gente ficava sabendo porque ele tinha um serviço de alto-falantes. É como se fosse um desses carros que vende pamonha aí pela rua, só que era fixo. Ele tocava música, tinha patrocínio do comércio local, tal. Era uma forma que alguém que tivesse alguma deficiência na época tinha que sobreviver, tinha que criar alguma forma de sobrevivência, porque não havia esses mecanismos legais de proteção de quem tem alguma deficiência para conseguir um emprego, né? E eu fui ajudar lá esse amigo cego na operar aquela aparelhagem e tal, tocar música, escolher os discos. E aí ele anunciava que ia ter uma gincana, a corrida do ovo, a corrida do saco, tal, não sei o quê, e vinham poucas crianças, porque só vinha até onde o alto-falante alcançava. E nós chegamos à conclusão de que era importante haver uma forma de informar a respeito dessa gincana para quem não morava dentro do alcance do alto-falante. E aí criamos um jornalzinho mimeografado, uma folha de papel, duas folhas de papel, mimeografado para distribuir em casa, informando as coisas que iriam acontecer, né? E a forma como aquele serviço de alto-falantes operava e a forma como o jornalzinho operava me deram uma noção, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, da importância da comunicação no sentido de utilidade pública. Uma senhora precisava de uma cadeira de rodas emprestada. Iam lá no serviço de alto-falantes, ele anunciava, aparecia alguém que tinha a cadeira de rodas para emprestar. Caramba, Um par de interessante. muletas, um medicamento que alguém precisasse. E então desde adolescente eu percebi o quanto que a comunicação pode ser importante no sentido de aproximar quem tem alguma coisa e quem precisa daquela coisa, né? E eu procurei levar isso adiante na minha vida. Então, por onde eu passei, eu fui criando jornais, né? Então, eu criei no colégio, no ginásio, curso ginasial, que hoje seria a segunda fase do fundamental, o jornal Crânio, que era uma gíria que se usava na época, né? Quem era inteligente, o cara é crânio, né? Então era o nome do grupo que eu tinha da minha sala de aula para fazer os trabalhos escolares, e daquele grupo foi que nasceu esse jornal, que nós fazíamos ele num mimeógrafo, né, mensalmente, Muito né? Os interessante. exemplares eram vendidos aos colegas que quisessem comprar, tal. Então era uma forma que os colegas tinham para se manifestar, escrevendo artigo, um poema que tivesse engavetado para poder mostrar para as pessoas, etc. Passei no concurso no Banco do Brasil, fui trabalhar no Banco do Brasil da Vila Maria, e lá criamos um jornal, como tinha o Estadão, Uhum. o jornal da Vila Maria, a gente pôs o nome de O Vilão, que Que tinha legal. um duplo significado. Isso aqui a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Isso aqui em 1975, Caramba, que bacana. né? 50 anos atrás, né? Vim trabalhar no Banco do Brasil de Guarulhos e criamos aqui o Guaru Baby, né? Aliás, um colega nosso da comunicação, Augusto Pinheiro, me ajudava a fazer esse jornal lá. Baby porque era para usar as duas letras Banco do Brasil, né? O Uhum. BB do Banco do Brasil. E lá no Paxecap, onde eu fui residir em 1975, nós sentimos que havia necessidade de alguma coisa para juntar, informar as atividades do Conselho Comunitário, de lá que eu fui um dos fundadores, os campeonatos entre condomínios que nós fazíamos com a garotada,
Então, como informar essas coisas, né? Então, em 1979, nós fundamos lá o jornal Comunicação, que era vinculado ao Conselho Comunitário, né? Depois, por injunções políticas, o pessoal da diretoria se filiou num partido político, eu discordei, era uma coisa que eu fazia como a título voluntário, então eu cheguei a uma conclusão de que não deveria continuar. Porque, no meu entendimento, a comunicação tem que servir ao coletivo e não a grupos isolados. Então, essa é a minha forma de responder a tua pergunta. Eu vejo o jornalismo como uma coisa de utilidade pública, seja impresso, seja na internet, via TV, como for, tem que ter utilidade para a maioria. Por quê? Os governos sempre encontram meios de falar para a população. E a população, se não puder contar com os veículos de comunicação, como é que ela vai se fazer ouvir pelas autoridades? Então, eu acho que é uma obrigação dos órgãos de comunicação dar voz à população. Muito interessante. Durante a minha formação, eu estudei muito um jornalista também, um cientista dessa área que falava, chamado Henry Jenkins. Ele falava muito sobre uma cultura da convergência que está acontecendo hoje. Então, antigamente a gente tinha os jornais impressos, depois a gente teve rádio, TV, tudo mais. E, e hoje ele fala que todas essas mídias, elas conversam muito entre si, né? Porque precisa atender a essa demanda social de tanta informação para todo lado. Então o Jenkins basicamente ele falava que hoje, por exemplo, antes você ia ler um jornal, você pegava o seu jornal, você lia sua informação e tudo bem. Você era um consumidor passivo. Mas hoje a sociedade ela tem uma demanda de participação, de ir mais a fundo, de entender mais aquela notícia, aquele contexto. E hoje você pode ver, você pega um jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, você está lendo a matéria no jornal lá impresso, tem um QR Code. Aí você entra no QR Code pelo celular, você cai lá naquela página de web jornalismo e no meio do texto tem um hiperlink que joga para uma outra matéria. Se você quiser, também tem a versão podcast. Aí você clica em outro link, tem um especialista comentando, tem vídeo no YouTube. Então, são muitas formas de fazer jornalismo e que acaba realmente tendo um alcance muito maior. Mas o que eu percebo também é que você não acha que a forma de jornalismo ter ficado tão, não digo banalizada, mas ela tem que ficar mais fácil para atender uma sociedade cada vez mais imediatista? Você acha que isso pode prejudicar o trabalho jornalístico de alguma forma? Eu acho que sempre vai haver quem prefira o imediatismo e a coisa superficial, quem se contenta com a manchete. Mas sempre haverá também quem procura a profundidade, saber mais a respeito, vai buscar outra fonte. Uma coisa que eu sempre digo quando faço palestras em escolas, por exemplo, procure ler a mesma notícia em mais de um veículo, para poder perceber as nuances que um ou outro possa ter de ligação com determinada corrente política, né? Então, procure pesquisar em 2, 3 veículos, com quanto seja possível, né? No tempo das revistas semanais fortes, aí Veja, Isto É, fala, procura ler a mesma notícia na Veja, na Isto É e comparar, né? Os jornais diários também comparar um com o outro, para evitar de ser direcionado para um determinado foco, né? Um foco específico. E quanto a essa convergência que você falou, acho muito interessante a questão do rádio. Quando surgiu a televisão, quantos apostavam que não ia ter mais lugar para o rádio? E o rádio está aí firme e forte, apesar da internet e até por força da internet. Porque através da internet hoje, o internauta manda notícia de imediato para as emissoras de notícias, por exemplo, CBN e Band News, elas conseguem dar uma informação sobre um problema que aconteceu no metrô, sobre um acidente que aconteceu numa rodovia, numa avenida de São Paulo, e via internet o internauta, o ouvinte, está contribuindo, ele está sendo um repórter à distância, com uma velocidade que jamais, de outra forma, se conseguiria fazer. Então, a internet está sendo um instrumento de sobrevivência do rádio. Quem é que diria isso, Quem diria, né? né, metade do século XX, né? É muito interessante. E como que foi para você passar por essa transição? Porque eu, por exemplo, eu já nasci no web jornalismo. A minha faculdade já foi basicamente voltada a isso, como fazer um texto para rede social, como deixar ele legal no site, fazer o Google ranquear ele.
que eu imagino que tenham sido coisas que da sua formação obviamente foi muito diferente. Então como que foi pra você passar por esse processo, cara? Quando surgiu a internet, você falou: "Meu Deus, como que vai ser isso?" Como que foi pra você? Então, eu me formei no jornalismo em 1984, né? O Olho Vivo tinha 4 anos na época. E, e não se tinha a menor ideia de que viesse surgir uma internet na nossa vida. E acho que tudo é uma adaptação, né? Chega um ponto que você tem que se adaptar aos novos tempos, ou tirar o time de campo, né? Então, quando surgiu a internet, o Olho Vivo já tinha lá perto de seus 15, 20 anos de circulação. Em 2002, se eu não me engano, nós lançamos um portal de notícias, já existia o Guarulhos Web, nós lançamos o olhão.com, porque a marca Olho Vivo alguém tinha registrado o domínio Olho Vivo, e nós não quisemos discutir pela marca, brigar pela marca, né? E por sugestão do Luciano Maciel, que é um publisher aqui da cidade, né? Um empresário bem-sucedido na área da comunicação aqui, ele tinha sido um dos fundadores do Guarulhos Web e ele sugeriu de lançarmos o Olhão, e o nome, inclusive, foi ele que sugeriu. Por que Olhão? Porque o Olho Vivo era impresso de distribuição gratuita em bairros, mas nós não chegávamos, digamos, no Bom Sucesso, no bairro do Pimentas, e através da internet nós podíamos chegar até lá. Então, demorou a gente aprender como publicar a mesma notícia de uma forma que fosse atrativa para a internet. E nos primeiros tempos, a gente só reproduzia, de certa forma, a notícia do jornal na internet. Não funciona assim. Não adianta você querer reproduzir a mesma coisa, você tem que falar com outra linguagem. Então, nós tivemos que ir aprendendo aos poucos, etc, né? Aí, depois, em 2009, eu vendi a empresa, né, do Olho Vivo, um grupo que era do ABC, que comprou, já tinha se tornado sócio comigo em 2005, a família Polese, e aí nós ficamos só com revistas impressas, eu e o Fábio, meu filho. Lançamos a Weekend em 2009, né? Esse aqui é o número 1 da Weekend, em outubro de 2009. Depois ela passou a ter um formato normal de revista, ela começou com formato tabloide e depois se transformou. Por um problema de fornecimento de papel nessa medida, nós tivemos que passar a fazer no formato de revista Uhum. normal, né? Muito bacana. E aí, em 2015, um jornalista me procurou, um rapaz recém-formado, Jonatas Ferreira, se oferecendo para trabalhar, e o que ele tinha alguma prática de mexer com internet, e ele sugeriu: por que que a Carleta Editorial não tem um portal de notícias? Eu falei: eu não tenho ainda porque nós não temos a expertise de fazer um portal de notícias, né? Seria uma coisa nova que a gente teria que aprender a fazer. Ele falou: então eu gostaria de atuar nisso. Eu falei: então vamos conversar. E aí, por causa do Jonatas, nós criamos o Clique Guarulhos, Que legal. em 2015, né? Julho de 2015, começou a experimentalmente em abril e em julho oficialmente. Muito Então, legal. como estamos completar 10 anos de operação. Então, a gente foi aprendendo, ainda temos muito que aprender. Eu reconheço que algumas coisas voltadas para o Instagram, por exemplo, nós ainda temos alguma dificuldade de explorar bem as ferramentas que essa plataforma nos oferece. Isso é verdade. Mas o bom jornalismo tá em pessoas como você, cara, que vem que tem toda essa informação, que tem toda essa cultura, que passou por tantos processos. Eu acho isso muito interessante e faz muita falta eh, nesse jornalismo digital mesmo. Então, pô, muito bacana que você tem o Clique, eu acompanho também o trabalho, acho muito interessante. Obrigado. E e realmente, cara, quando a gente pega um Instagram, por exemplo, a gente vê tanta futilidade, né, tantas coisas que viralizam, que acaba tendo ali 1 milhão, 2 milhões de visualizações, e às vezes a gente vê alguns trabalhos, como eu acompanho o seu também, e a gente fala: "Poxa, podia chegar, podia alcançar mais pessoas também, né". Hum. Eh, mas que bom que você veio para a internet, tenho certeza que tem contribuído muito aqui para o Para cenário. nossa surpresa, alguns conteúdos que nós classificamos como importantes e que poderiam viralizar, passam praticamente despercebidos. As pessoas não estão nem aí, dá É, mínimas visualizações. E algumas outras coisas que são relativamente banais, que nós mesmos fazemos,
Ah, tá vendo. alcança né? Tem algumas notícias, eu lembro deve fazer uns 6 anos. Cuidado com o golpe do falso delegado. Todos os dias tem alguém que lê essa notícia. Sério, até Passado hoje. todo esse tempo, né? A gente fica imaginando que alguém que talvez tenha quase caído no golpe ou tenha caído, É, e vai, opa, saiu alguma coisa a respeito disso, deixa eu ver o que é. esse algoritmo das redes sociais, É. eles são muito difíceis de entender, né? Eu comento muito com o Guilherme também. Às vezes a gente trabalha, faz uma reportagem ali que fica um, dois dias produzindo, solta e dá, pô, alcança até o número legal, vai, 10.000 pessoas que seja. E às vezes a gente tá passando de bobeira na rua assim, e vê um arco-íris. Ah, vamos filmar pra postar. Filma dá 50, 100 mil visualizações. Fala, cara, não é possível. Quanto mais trabalho a gente tem, menos alcance tem. É muito difícil de entender essa dinâmica. Mas, Carleto, um trabalho muito interessante que você tem lá no Clique, que eu admiro muito, são suas denúncias, né? Então eu vejo que você publica muito sobre buracos, problemas em UBS. E como que foi essa? Você passou por muitas gestões aqui em Guarulhos, né? Por Uhum. muitos prefeitos. Como que foi historicamente para você lidar com as assessorias de imprensa? Conta um pouco dessa história pra gente. Então, o Olho Vivo nasceu para ser um veículo do Parque Secap, dos moradores do Parque Secap. E desde o começo, nós mostrávamos as mazelas, né, as coisas erradas que aconteciam, tanto por parte do poder público, como às vezes o próprio comportamento da população, né? Um lixo jogado fora do lugar, um caminhão da feira estacionado em cima da tampa da galeria de água pluvial. Então, muitas coisas a gente denunciava. Teve um caso lá de umas carretas de uma empresa que tinha próximo lá, e nós tínhamos acabado de fazer um plantio de árvores, que fizemos a campanha com as crianças, adote uma árvore, e a carreta foi estacionar lá e destruiu os- as proteções que tínhamos feito das árvores que as crianças tinham plantado, e nós fizemos denúncia daquilo. Então, está na essência da população mais reclamar do que elogiar. Ninguém liga para o Guarulhos Web para dizer: olha, por favor, aí, parabeniza o prefeito que iluminou a minha rua. Ninguém toma essa atitude. Mas se tem iluminação e ficou 3 dias sem acender a luz, pode ter certeza que alguém vai reclamar. E o Olho Vivo surgiu muito com essa pegada de ouvir o que a população tinha para dizer e de denunciar essas coisas. Nós tínhamos um bazar que tinha lá no Secap, uma urnazinha, uma caixinha, onde as pessoas colocavam cartas manuscritas, né? Sugerindo matérias, sugerindo pautas. Tínhamos a sessão Tribuna Livre no Olho Vivo, que os leitores escreviam. Então, a gente passou por prefeitos de vários partidos, sempre com a mesma linha editorial. E eu me lembro de um episódio que aconteceu com o prefeito Eloy Petá, que ele assumiu em 2001, e assim que completou 100 dias, ele deu uma coletiva falando dos feitos dos 100 dias. E fizemos uma reportagem sobre o que fazer. Na semana seguinte dessa reportagem, saiu uma charge em que ele era ridicularizado. E ele me ligou muito ofendido, né? Ô, Valdir, te ofereci para trabalhar na administração, você não quis, tá magoado comigo porque eu falei, eu não estou magoado por você. Pô, mas nós somos amigos, essa charge está me tratando como um imbecil. Aí eu falei, ó, eu não vou policiar o trabalho do chargista, eu sempre deixei e vou continuar deixando. Nós somos amigos, Eloy, mas o jornal não é amigo de ninguém, né? Não, eu entendo, tal, não sei o quê, mas, pô, só bate na gente, não fala nada bem. Aí eu perguntei para ele, aquela reportagem sobre os 100 dias do governo, saiu alguma coisa errada? Não, foi ótima. Eu falei, ó, eu não recebi nenhuma ligação de ninguém dizendo, oh, ficou muito boa a matéria. Né? Ninguém da prefeitura tomou essa atitude, não, mas você vai entender, é muita correria. Tá falando, não, eu não espero que ninguém ligue para parabenizar. Ninguém liga para Isso um é órgão de verdade. imprensa para falar bem. Isso é Né? verdade. E assim passaram-se todos os prefeitos aí, e, em geral, eles respeitaram a nossa linha de conduta, e a gente sempre procura tratar com crítica, mas com respeito, né? Não faltamos com respeito a ninguém, né? Então, muitas vezes as queixas que nós publicamos são atendidas pelo poder público, né? Principalmente na área municipal, que é a que a gente mais tem entrosamento aqui, né? Coisas que as pessoas reclamam da cidade, em grande parte, devem ser resolvidas pela administração municipal. Mas acontece, por exemplo, com o Sabesp.
É muito comum ter queixa da Sabesp, a gente encaminha e prontamente a Sabesp atende, né. E algumas coisas da esfera estadual fora da Sabesp, eh, Secretaria da Educação, por exemplo, toda a demanda que a gente manda para a Secretaria da Educação, eles respondem ou dão alguma justificativa pela não resposta imediata, né. Substituição da Diretoria Regional do Ensino Norte, né. Não foi definido o nome ainda, por favor. Já está definido, mas ainda nós não podemos divulgar ainda, espere mais uns dias. Então, as assessorias, no geral, nos tratam com muita consideração e a gente acredita isso à nossa forma de agir durante esses 44 anos que eu estou no jornalismo de Guarulhos. Isso é verdade. Eu também mando muitas demandas para a imprensa, diariamente. SSP é sempre muito atenciosa, Sabesp também. Mas eu notei que nos 100 dias aqui de gestão de Lucas Sanches, nós publicamos uma matéria muito parecida, tanto o Guarulhos Web como o Clique Guarulhos, Uhum, que foi sobre essa falta de transparência da atual gestão, né? Então, uhum. nós aqui no GeoWeb colecionamos inúmeras e inúmeras demandas que enviamos e não tivemos resposta, a menos quando convinha. E eu notei que o senhor também publicou uma matéria muito parecida com isso. Eu queria que você comentasse como que está sendo essa dinâmica com a gestão Lucas. Você tem notado essa dificuldade também? Conta um pouquinho dessa Uma experiência pra grande gente. parte das demandas que nós encaminhamos não tem sido respondida. Uma grande parte, eu acho que é a maioria. Nas últimas semanas houve uma melhora, né? Nós fizemos um pedido de várias pautas que não tinham sido respondidas e algumas delas foram respondidas, passaram a ser respondidas. Outras, ainda hoje cobrei sobre a UBS do SECAP, que não veio nenhuma informação oficial da prefeitura, e o prefeito está fazendo live falando sobre a reforma da UBS SECAP. Nós entendemos que a imprensa não pode depender de ficar seguindo a rede social do prefeito para saber o que acontece para publicar. A assessoria de imprensa existe lá para essa finalidade. Não sei quantos profissionais de imprensa tem a atual assessoria, mas fatalmente eles, a soma de todos os órgãos de imprensa da cidade, talvez não dê o número de profissionais de imprensa que tem na Subsecretaria da Comunicação. Então, eu não vejo razão para uma reforma do UBS não ter uma publicação oficial da prefeitura, em vez de haver apenas uma rede social, um vídeo do prefeito na rede social. E eu vou até pedir licença para fazer um paralelo. O Ernesto Zanon, jornalista, mais alta competência, foi meu concorrente. Eu no Olho Vivo, ele no Tribuna de Guarulhos. Depois ele foi meu concorrente, ele na Guarulhos Web, eu no Olhão, né? E assim foi durante. Tivemos algumas divergências de posição profissional, etc. e tal. Quando ele assumiu a diretoria de comunicação da gestão Guti, nós ficamos preocupados. Como é que vai ser o relacionamento com o Zanon na assessoria de imprensa da prefeitura? E para nossa surpresa, para nossa felicidade, né, foi muito boa a relação com ele. Ele nos tratou com profissionalismo o tempo todo, sem nenhuma rusga de foi concorrente, é meu concorrente, tem alguma ciumeira, nunca teve uma demanda sem resposta, né? Talvez um pouco mais de demora, mas sempre pontuando, olha, não consigo responder já, mas aguarde que nós vamos responder. Dá para segurar essa pauta para amanhã, que a gente vai tentar, estamos buscando as informações com a secretaria que está cuidando desse caso, e tal. Então foi uma relação muito profissional, né, que nós respeitamos muito o trabalho dele e ele o nosso. E nós esperávamos o mesmo dos profissionais contra os quais eu não temos nada de pessoal, né? Mal conheço a subsecretária, por exemplo, muito gentil, né? As duas vezes que eu tive com ela, muito simpática, tal. Não conheço nada do passado profissional dela, né? E acredito que ela não tenha nenhum motivo pessoal contra nós também. Então, o fato de você dizer que tem algumas pautas, algumas demandas da prefeitura que vocês também não recebem, me conforta de certa forma, não é uma coisa pessoal contra nós, né? Então, eu acho que não é uma falta de respeito comigo, com o veículo que eu represento. É uma falta de respeito com a população. A população quer saber, né,
como é que está a canalização do Córrego dos Cubas, que a placa diz que é até a Avenida Salgado Filho? Por que que ela vai até um ponto e não vai até a Avenida Salgado? Nós já cansamos de reiterar e essa resposta não vem. Então, há coisas que não tem por que não responder. Há uma empresa de reciclagem de entulho no Tabuão que assoreia os bueiros lá e provoca um enchente na Avenida Natália Zarif. Ninguém responde a respeito dessa empresa. Então, por que o segredo? Né? Não, acho que nós não gosta de mim, não gosta do meu veículo, não importa, nem Cristo agradou a todos, mas a população que reclamou, a população tem o direito de saber, e eu espero que em algum momento eles cheguem à conclusão, "Bom, vamos responder a tudo, né?" Outro dia teve uma questão do proibição da conversão da Avenida Tiradentes para Otávio Braga de Mesquita. O Esse vídeo aí que foi nós um caso. fizemos estava chegando a 40 mil visualizações e tal. Eles tiraram responderam no dia seguinte que a gente fez o vídeo, eles responderam explicando as razões que a STMU tem para proibir aquela conversão, razões que têm uma justificativa técnica, que pode ter razão de ser, né? Porém tiraram o aviso de lá, né? Nós entendemos que pode ser que eles, aí insistimos para que eles falassem novamente a respeito, por que que aconteceu? Desistiram? Não, ainda está em análise, mas responderam. Então é isso que nós queremos, ainda está em análise, mas que respondam em respeito ao internauta. Também acho. No final das contas, a gente representa aqui um trabalho jornalístico, Né? né? A gente tem essa Nós estamos função, sendo o elo entre a população exatamente. e a administração. E digo mais, a administração que souber usar as críticas que vêm por intermédio da imprensa, a imprensa estará sendo um aliado da administração ao apontar os problemas, porque a prefeitura não consegue estar em todos os lugares. A população está em todos os lugares. A população tem, nos meios de comunicação, o seu porta-voz. E aí, quantos buracos tem para consertar? Nós mandamos uma lista de buracos esses dias, e alguns eu vi hoje que eles foram consertados. Pode ser que nós tenhamos colaborado para diminuir o sofrimento dos motoristas que trafegam pela Avenida Otávio Braga de Mesquita, por exemplo, que eu vi buracos grandes que estavam lá, perigosos, que foram consertados nesses últimos dias. Então, é melhor usar o nosso trabalho como um aliado do que nos tratar como inimigos. Isso é verdade. Eu tive um professor na faculdade que falava muito sobre isso. O jornalismo, ele é um elo importantíssimo para a democracia, né? Porque imagina se o poder público tivesse que transmitir a informação direto para a população, sem esse trabalho jornalístico de, de esmiuçar mesmo, de fazer o processamento desses dados e passar para a população de uma forma imparcial. O que seria se a gente só publicasse os releases da maneira que eles vêm, né? Uhum. Eu li recentemente a nota de repúdio que você postou sobre isso, achei muito interessante, concordo com ela também. E tem um trecho que você fala sobre essas mídias amigas, né? Que parece que às vezes eles têm informação que a gente não tem, né? Isso é muito estranho, né? Porque a gente faz o trabalho jornalístico aqui bem apurado, e de repente, pô, como que aquele cara tem uma informação ali? Da onde ele tirou? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Então, o que eu percebo é que tem alguns colegas aí da comunicação, que eu chamo de comunicadores, que muitos deles não são jornalistas, né? Embora o registro de jornalista hoje não exija formação específica em jornalismo, alguém que comprove exercício da profissão consegue, junto ao Ministério do Trabalho, o número do MTB, mas muitos eu acho que nem esse registro tem. Então, eu chamo de comunicadores. É, é, Alguns que vinham muito próximos da gestão do Guti, né, sempre, de certa forma, elogiando e acompanhando de perto a gestão do prefeito Guti, agora estão muito próximos do prefeito Lucas. E criticando a gestão que até outro dia eles endeusavam. Isso eu acho ridículo, sinceramente. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, aqueles que acompanham as redes sociais do prefeito pegam o vídeo que o prefeito divulgou na rede social dele e divulgam no seu canal. Eu não vou fazer isso. Com 44 anos de exercício do jornalismo em Guarulhos, eu não vou me acostumar a ter que seguir rede social de prefeito, seja ele quem for, seja de qual partido for, né? Como não sigo do governador, não sigo do presidente da República,
né? Não faço nenhuma, não tem uma notícia publicada no Clique Guarulhos que foi tirada da rede social de algum governante em qualquer nível de governo. Então, não farei. Então, acho que cada um que quiser fazer, que o faça, mas cada um reza na cartilha que acha mais adequada para se sentir bem como profissional. Isso é verdade. E eu acho que eu vejo também muitas dessas mídias sendo utilizadas para rebater, às vezes, críticas que nós colocamos ali. Eu soltei um vídeo recentemente também, uma reportagem que nós fizemos muito apurada, ouvimos munícipes. Tudo bem, soltamos ali, era sobre a falta da entrega dos ovos de Páscoa. Hum. Uma reportagem jornalística, realmente os ovos não foram entregues e a gente teve que falar isso para a população. Cara, não deu 20 minutos, tinha a mídia amiga aí, tava copiando o nosso vídeo com a nossa legenda, tudo certinho, e colocando ali uma explicação do prefeito. Aí, caramba, não é possível, cara. Não é possível. Como que tá acontecendo aqui? Porque não tiveram um trabalho nem de tirar a nossa legenda, cara. Foi literalmente pegaram ali o nosso vídeo e colocaram uma resposta da administração. Aí, o mais engraçado, nós tínhamos questionado a administração, pedimos uma posição deles e não tivemos. Como que um jornal que nem questionou tem a resposta que a gente não teve? Eu achei isso muito interessante. É porque eles frequentam a antessala do prefeito e você não, e nem eu. É mais ou menos isso. Então, cara, eu quero ainda que você comente um pouquinho mais sobre a sua trajetória, cara, e também que me fale o que você espera para os próximos anos. Você acha que as coisas nesse sentido que você reclamou aqui para mim tendem a melhorar? O que você espera do jornalismo, da mídia de Guarulhos também? Como que você vê o futuro daqui para frente? Eu vejo com preocupação, porque as novas gerações tendem a ser muito mais midiáticas do que as antigas, né? E elas vão formar um exército aí de eleitores, com grande força. Então é uma chance muito grande de ficarmos elegendo TikTokers aí, por piores que sejam ah, os comportamentos, os piores que sejam os comportamentos dessas pessoas. Se for bem na internet, tiver aí milhões de seguidores, de repente elege um poste aí para ser presidente da República, sabe? Eu vejo com preocupação. Eu acho que o que a gente tem que fazer é seguir a nossa forma de ver, né? Eu até mandei para você e acho, eu gostaria até de reproduzir um parágrafo aqui. Eu fui o orador da turma da minha formatura de jornalismo, porque eu tinha me formado antes em contábeis e eu não fui orador da turma e me arrependi, que eu não gostei do discurso. E aí, quando você tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer você. E aí, no jornalismo, eu fui escolhido para ser orador da turma. E tem um Interessante. parágrafo aqui que eu acho que é a essência do que eu entendo do exercício da profissão de jornalismo digno, né? Por favor. Para que no final de nossas vidas possamos olhar para trás e ver uma obra digna, há que não calar frente a tantas coisas que se colocarão diante de nossos olhos. Há que não se curvar diante das acusações e dos rótulos que nos serão impingidos. Temos que exercer nossa função com suor e com amor e com coragem, para resistir a tudo que nos ofereçam em troca do nosso silêncio. Que Então, eu acho bacana, que cara. isso aqui foi em Muito bonito. 1984, portanto, há 41 anos, e essa frase aqui, que faz parte do discurso da minha formatura no jornalismo na Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, eu procuro seguir ao pé da letra esse parágrafo aqui como uma bíblia do jornalismo para mim. É assim que eu vejo, que me perdoem os que pensam diferente. Muito bacana, muito bonito, muito verdadeiro mesmo. Acho que jornalistas jovens como eu, a gente se inspira muito nisso, cara. Muito bacana ver a Eu sua trajetória, ver fico toda essa feliz, sua evolução e é um trabalho que eu acompanho também há um tempo e acho muito bacana. né? Eh, sobre só falar sobre a gestão, eu tenho o seguinte entendimento, cara. Hoje a gente percebe que as coisas estão meio ao contrário, né? Logo quando surgiu as redes sociais, a gente via os políticos utilizando, mas eles colocavam ali as redes sociais em função do seu mandato, né? Então, o cara fazia um trabalho, ele divulgava, fechava
um buraco ali, divulgava, e era interessante porque realmente a população tem que ver o que está sendo feito. Mas hoje eu sinto que os políticos colocam o mandato em função das redes sociais. Então a gente vê muito uma loucura dessas vezes, o cara nem sabe o que está fazendo, vai ali, quebra uma parede, faz um negócio, grava um videozinho só para postar na rede social, mas a política pública mesmo ela não está sendo feita de fato. Então, acho que é uma análise que eu tenho pensado muito nesses dias. A gente vê políticos cada vez mais midiáticos, cada vez querendo falar frases curtas para caberem ali num Reels de 30 segundos, sabe? Algo que às vezes não vai esclarecer para a população. E é muito triste, cara, porque no final das contas quem sofre Não sempre é a seria população. grave se as curtidas não se transformassem em votos. Mas nós temos visto exemplos na esfera local e na esfera nacional, né, de curtidas se transformarem em votos. E eu espero que aconteça, como aconteceu com Tiririca. Tiririca foi o mais votado numa primeira vez que ele foi candidato a deputado federal, perto de 2 milhões de votos, não lembro bem, alguma coisa assim. Não sei se ele ainda é parlamentar, acho que já nem é mais, Acho que hoje né? não, É, acredito que hoje não. mas foi caindo. Então foi uma coisa assim que as pessoas votaram a título de protesto, como no tempo da cédula de papel, que para anular o voto votava no macaco Simão, inventavam um nome, o rinoceronte, cacareco, qualquer coisa, como uma forma de protestar. E depois, com a urna eletrônica, não tem esse jeito de protestar, aí falam, então vou votar no pior de todos, que é para mostrar a minha indignação. E aí, muitos que votaram no Tiririca a primeira vez não viram nada de especial no comportamento dele no Congresso Nacional e não votaram mais nele. Eu tenho ainda uma pontinha de esperança de que as pessoas que votaram como se estivessem curtindo uma postagem não façam mais isso na próxima vez, que se arrependam do que fizeram e não façam isso novamente. A não ser que a pessoa em quem você votou tenha feito um belo trabalho e falou: tenho orgulho do meu voto. Aí tudo bem, aí continue com o mesmo. Exatamente. Porque tem políticos que fazem um trabalho bacana e divulgam ali, e é assim que a gente acaba conhecendo o cara muitas vezes, né? Então, Uhum. eu não vejo problema em utilizar a rede social, longe disso. Só acho que a gente não pode colocar o mandato em função das redes, né? Carlito, a gente está chegando no fim já da nossa entrevista. Eu vi que você me apresentou esses livros aqui na Ah, nossa sim. conversa de bastidores. Eu queria que você mostrasse também Nos para. últimos anos eu tenho editado livros de autores locais, foram já 20 publicações aproximadamente. Nós produzimos livros da história de Guarulhos em forma de contos, de autoria do professor Elton Soares, que é um historiador da cidade. As crianças da primeira fase do ensino fundamental estão tendo a oportunidade de aprender história e geografia de Guarulhos em forma de contos ilustrados, de uma forma bem agradável, tal. E também de autoria do Elton, em parceria com a Celi Pereira, eles são embaixadores do Instituto Lixo Zero em Guarulhos. Nós temos feito livros voltados para a educação ambiental. Como a Celi Pereira era funcionária da prefeitura, havia um impedimento de fornecer para a prefeitura de Guarulhos. Agora ela já está aposentada. Então, o Elton é lá da Bahia e ele viajou lá para a região dele e conseguimos editar para 3 cidades do interior da Bahia, Jacaraci, Mortugaba e Caculé, esse livro que é em forma de E é muito conto, bonito, cara. Abre para o ensinando as pessoal ver. crianças a separação dos resíduos, né? Separar o que é reciclável do que não é, fazer compostagem de alimentos que, em vez de ir para o lixo, para o aterro sanitário, possam ser compostados. E a nossa tese, né, de que a criança aprendendo na escola a fazer essa separação, ela vai procurar ensinar a sua família, e ainda que não o faça, pelo menos ela, ao crescer, ela vai manter esse hábito de fazer a correta separação dos resíduos, né? E então estamos tentando em outras cidades também, porque é um livro perfeitamente adaptável em qualquer cidade. Então, qualquer cidade do país, nós podemos vir a fornecer um livro adaptando ao histórico que a cidade tenha para dizer sobre o tratamento dos resíduos sólidos, né? Isso é muito bacana, É. muito E eu, importante. orgulhosamente, faço parte da Academia Guarulhense de Letras já há aproximadamente 20 anos, e a cada ano nós lançamos essa revista, né, que é uma coleção de artigos, poemas, crônicas de vários autores da cidade. Então, inclusive, vou deixar para você conhecer um Que pouco bacana. de outros autores de Guarulhos. Tem gente Agradeço. muito boa que, no anonimato aí, tem
produzido coisas interessantes na literatura local. Muito legal. Obrigado, Carleto. Tá? Obrigado mesmo. É muito importante esse trabalho que você faz. Como eu falei, eu acompanho e espero que a população também passe a acompanhar cada vez mais, porque esse trabalho jornalístico ele é o que salva, né? É aquilo que Uhum. fornece informação, é aquilo que faz a população cada vez mais ser mais educada também, acima de tudo. Então, agradeço o seu tempo aqui comigo, nossa audiência também, e espero que você venha aqui mais vezes, pô. O papo foi bem legal. Tá, eu que agradeço aí pelo convite, pela disponibilidade de vocês, o tempo disponível também e a atenção dos internautas que nos acompanham. Muito obrigado. Então, o GeoWebcast vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.